Capítulo 04, Antes do Deathmatch. Parte 1. Após teletransportar para o Treasury Hall, o que cumprimentou os olhos de Ais era uma luz brilhante, como se todas as estrelas no céu estivessem reunidos. Um teto tão alto que teria que olhar para cima para saber que ele estava lá, uma parede tão grande que era impossível contê-lo em sua visão. Essa vasta sala estava cheia de tesouros deslumbrantes. No centro tinham ouro e joias que formavam uma cadeia de montanhas em todo o quarto. Foi o suficiente para fazer abandonar o pensamento de contar o quanto tudo isso somou. Enterrado entre as montanhas de ouro, artigos de luxo do melhor artesanato poderiam ser vistos espalhados. Com um único olhar, houve uma xícara forjada em ouro, um cetro incorporado com várias joias, uma pele de animal irradiando uma luz prata, tapeçaria tecida meticuloso com fio de ouro, uma flauta de chifre que brilhava como uma pérola, um leque de 7 cores, uma garrafa de cristal, um anel elaborado emitindo um leve vislumbre de luz, e uma máscara decorada com preto e uma joia branca, trabalhada a partir de pele de algum animal. Escusado será dizer que esta era apenas a ponta do iceberg. Nesse montanha de ouro, havia talvez 2 ou 3 centenas de tais itens desse nível. Era literalmente uma montanha de tesouro. Ais ouviu um suspiro de admiração das pessoas que o acompanhavam. Os que fizeram esse barulho eram 2 pessoas. Por isso, foi 2 dos 3. Ais olhou para as 3 mulheres que estão atrás dele. Em um vestido branco em vez de armadura de batalha, Albedo estava verificando seu redor com um olhar de admiração sincera em seu belo rosto. Yuri Alpha, que voltou a Neo de Ais depois que ele voltou para Nazarick, tinha a mesma expressão. Uma pessoa no entanto, era diferente das outras 2. Ela não suspirou e observou Ais silenciosamente. Embora seu rosto era muito delicado, parecia como se tivesse sido artificialmente trabalhada à mão. Seu único olho visível e esmeralda brilharam com uma luz fria, como o de uma joia preciosa. O outro olho estava escondido por um tapa-olho. Seu cabelo avermelhado ouro brilhou sob a luz das estrelas do teto. Ela era da raça Automaton, CZ2128 Delta, também conhecido como Shizu. Como bateu Emaid, seu traje era semelhante ao de Narberal e Yuri. No entanto, sua maior diferença entre as 2 eram seus acessórios de camuflagem urbana e etiqueta bonito anexado a um canto de sua saia com um IN escrito nele. A outra diferença significativa era a arma branca que ela tinha no coldre em sua cintura como a forma como se poderia usar uma espada. A propósito, a arma mágica, autômato, e de trabalho de Shizuguner foram todos os detalhes adicionais adicionados após o grande patch de atualização do Valkyrie Duval. Yuri cutucou seus óculos de aro preto. Como se seu senso de dever como empregada doméstica não poderia tolerar essa bagunça desordenada, ela perguntou. Ais-sama, por que estes tesouros estão em uma pilha como esta? Mesmo com a magia de proteção aplicado, isso não pode ser considerado um bom estado de conservação. Se você der a ordem, vamos imediatamente começar com a arrumação. Dê uma olhada ao redor. No espaço de uma única respiração, Yuri pesquisou seu redor e se desculpou. Eu tenho sido descortês, por favor, perdoe minhas observações superficiais. Sem problema. No entanto, é assim que é, o que está enterrado dentro desta montanha de ouro é de pouco valor. Yuri seguiu a linha de Ais da vista que repousava sobre a razão pela qual ela se desculpou. Colocado em todas as paredes eram numerosos grandes armários altos o suficiente para alcançar o teto. Dentro destes gabinetes tinham tesouros que brilhavam ainda mais forte do que a montanha de ouro. Uma varinha incorporado com um Bloodstone, manopla Scarlet incorporado com granadas, lente feita de diamante negro embutido no meio de anéis de prata, estátua do cão feita a partir de obsidian, punhal trabalhada a partir de ametista roxa, um pequeno altar incorporado com inúmeras pérolas brancas, lírios de vidro que parecia como se eles estavam lançando luz colorido arco-íris,
rosas delicadas criados a partir de rubis estrela, tapeçaria estampados com a imagem de um dragão negro subir, uma coroa feita de platina decorada com um diamante humongous, dourado bacia do incenso revestido em pedras preciosas, um par dos leões femininos feitos de safiras e rubis masculino e, abotoaduras incrustado com opalas de fogo que parecia como se estivesse em chamas, lindamente esculpidas caixa de charuto de pau rosa, casaco feito de pele de um animal de ouro, 12 placas feitas a partir de apoitacara, tornozeleiras de prata embutido com 4 cores diferentes de joias, um livro mágico com uma tampa de mantoide. A estátua de uma mulher grande feito de ouro em tamanho natural, cinto com grandes pedaços de topázio imperial costurados em jogo de xadrez com cada peça feita a partir de um tipo diferente de joia preciosa, cada figura esculpida de uma única peça de esmeralda, um manto negro com inúmeras pequenas pedras preciosas costurado, copo esculpido de um chifre de unicórnio, mesa de ouro com as bolas de cristal embutidos e muito mais. Esta foi apenas uma pequena parte. Para além destas, havia muitos espelhos de água marinha, cristais vermelhos do tamanho de adultos, a estátua gigante e elaborada de um guerreiro irradiando com luz branco-prateada digno de ser saudado como o trabalho dos deuses. Um pilar de pedra esculpida com caracteres de uma língua desconhecida, alexandrita tão grande que 2 braços estendidos seriam necessários para cercá-lo. Estes inúmeros tesouros fez a resposta evidente para Yuri, que simplesmente não havia espaço para armazená-los. Hora de ir. 2 pessoas manifestaram-se em resposta a Ais. Apenas Chizu permaneceu em silêncio, dando um aceno de cabeça em vez de indicar o seu reconhecimento. Depois Ais invocou o feitiço Mas FLY, as 4 pessoas voaram por unanimidade para o céu. Só então era evidente que havia um corpo de gás mortal, fraco na cor roxa, flutuando no ar. Yuri olhou ao redor para encontrar a fonte do gás roxo. No entanto, nem o teto, paredes ou cantos tinha algo que emita essa nuvem roxo. Com um olhar de confusão surgiu no rosto de Yuri, uma voz monótona falou. Yuri, a magia tóxicos no ar. O quê? Yuri sentiu um olhar frio em sua direção. A fonte estava calmo, pupila verde de Shizu, um olho que nutria nenhuma emoção. A melhor maneira de colocá-lo seria que induziu outros a acreditar que era incapaz de sentir emoção. Características faciais de Shizu eram delicados, mas em outro sentido também era como uma máscara. Porque ela foi criada como um autômato, Shizu não poderia exibir as emoções, tais eram seus ajustes. Sangue de Jormungandr. Depois de Shizu revelar o nome desta ferramenta capaz de criar uma zona tão tóxico, Ais respondeu. A resposta correta. Embora eu não tenha informado a você, este tesouro torna o ar circundante altamente tóxico. Se você não possuir nenhuma habilidades ou ferramentas capazes de contrariar esta toxicidade, você teria caído morto dentro de 3 passos. Então, é por isso que desculpas, é por isso que nós 3 foram selecionados. Correto? Tanto o Dullahan Yuri que estava ajustando os óculos e o autômato sem emoção Shizu eram imunes a toxinas por causa de suas características raciais. Albedo pertencia à raça demoníaca e não era imune às toxinas. No entanto, ela tinha uma forma alternativa de lidar com toxinas. Correto, que é a razão que todos vocês foram trazidos para cá, mas eu trouxe ao longo Shizu por outra razão para confirmar alguma coisa. Assim Ais e os outros usaram Mas FLY para ignorar o esforço necessário para atravessar a montanha de ouro, e chegou na frente de uma porta do outro lado. Não, ele realmente poderia ser chamado de uma porta. Era na forma de uma porta, mas parecia ser um poço sem fundo fixado à parede. Chegar a esta porta pitoresco, Ais estava imerso em pensamentos. Isso aqui é a casa das armas, qual era a senha novamente? Ais-sama, se há um arsenal, significa que há tesouros escondidos em outros locais.
Albedo não sabia todas as informações relevantes sobre o conteúdo do Treasury Hall. Ais estava intrigado sobre por que Albedo iria fazer tal pergunta. No entanto, mesmo que ela não tinha conhecimento de tal informação, ela ainda fazia sentido. Os tesouros não foram alojados no interior do grande túmulo de Nazarick. Era necessário a utilização de um anel de Ais ou Algovum para ser transportado para esse local. Foi concebido de tal maneira a fazer uma invasão extremamente difícil. Era normal para Albedo ser alheio a esta informação, desde que ela tenha o seu próprio anel desde apenas 10 dias atrás. Embora Ais pouco perguntava o quanto o conhecimento NPCS possuía, ele sentiu que era um problema trivial e respondeu à pergunta anterior. Eu tinha um companheiro pelo nome de Genjiro. Ele tinha prazer em manter as coisas arrumadas e organizadas, e deve ter objetos categorizados de acordo com o seu propósito. Ele não era o ser supremo que criou o nosso companheiro Entoma. Sim, você está correto, Yuri. No entanto, se ele realmente aprecia a arrumação pode ser questionável. Se ele realmente fez, os tesouros do que Montanha de Ouro seriam geridos de forma mais ordenada, e ele não descreveria o seu próprio quarto como uma bagunça. Falando nisso, ele já deve ter separado os itens em categorias: armaduras, armas, joias, ferramentas auxiliares, consumíveis, produtos de fabricação, etc. Além disso, há também a sala de manutenção de Nazarick, sim, e também a sala de armazenamento de dados de cristal. Durante este discurso, o dedo de Ais foi apontado em direção à parede, onde uma sombra bidimensional tinha aparecido. No entanto, na realidade, o interior está ligado, por isso não deve importar o caminho que entrarmos. Desculpe. Eu falei demais. Nem por isso, somos gratos para com Ais-sama para responder às nossas perguntas com tanta paixão. Seguindo a declaração de Albedo, as duas empregadas de batalha simultaneamente curvaram-se para expressar sua gratidão. Não há tempo a perder, o que eu estou fazendo? Toda vez que eu me gabo de Nazarick, eu não consigo parar. Ais deu de ombros, em seguida, virou-se novamente para enfrentar a sombra na frente dele. Esta porta só pode ser aberta por uma senha pré-determinada. Talvez com magia ou uma habilidade da classe Ladino, pode forçar esta porta a abrir. Mas Ais nunca tinha aprendido tais mágicas ou habilidades, portanto, era necessário falar a senha. Eu esqueci. Isso é compreensível. Como esses mecanismos eram abundantes em Nazarick, foi possível se lembrar de senhas para o lugar que se visita com frequência, mas não havia muitas oportunidades para visitar o Treasury Hall, por isso era impossível lembrar a senha para tal lugar. Ais sempre apenas visitou a retirar fundos para pagar a manutenção de Nazarick, por isso já tinha sido muitos anos desde a última vez que desceu a pé aqui. Deixar de recuperar a senha de suas lembranças, Ais disse a senha universal. Glória a Ais ou ao Glovo. A porta tenebrosa respondeu a esta frase, e algum texto apareceu como imagens que flutuam na água. As palavras que apareceram foram: ascendit uma terra em coelum iterum que descendit em terram e recipit vim superiorum e inferiorum. Tele. Com grande sagacidade Dot ascendeu suavemente da terra ao céu novamente Dot desceu à terra, e unitet em si a força das coisas superiores e inferiores ou Miard, Alquimia, p. 95. Tábula Smaragdina realmente era um perfeccionista. Ais não podia ajudar, mas deixar de o assinalar, obtendo uma reação vaga de Albedo. Sua mente derivou para uma das pessoas responsáveis pela elaboração de mecanismos de Ais ou Algovo. De todos os pequenos mecanismos no grande túmulo de Nazarick, 2 foram por seu design. Abundantemente desenhos sofisticados como este comeram uma grande quantidade de dados à cota dada no grande túmulo de Nazarick, fazendo com que outros jogadores para se tornar incapaz de projetar livremente e, portanto, lhes causou a protestar. Ele assumiu a responsabilidade, pagando por itens de caixa para expandir a quantidade de dados. Ais prestou muita atenção às palavras que vieram à tona.
Esta deve ser uma dica de senha, mas o que isso significa? Ais passou algum tempo incansavelmente buscando a resposta escondida profundamente em sua mente. Em pouco tempo, Ais finalmente encontrou o código da porta de suas lembranças mais profundas. Deve ser, assim tu queres possuir a glória do brilho de todo o mundo, e toda a obscuridade vai voar longe, certo? Ais que falou olhou para Shizu como se buscasse confirmação. Shizu acenou com a cabeça em resposta a Ais. Diferente de Tabula Smaragdina, o camarada que também foi responsável pela elaboração de mecanismos foi o criador do NPC Shizu. Suas configurações de caracteres foram criados para estar familiarizado com os métodos de desbloqueio do mecanismo Nazarick. Devido a isso, Shizu deveria ter sido facilmente capaz de decifrar a dica de senha anterior. Mas apesar de saber isso, Ais ainda não pediu sua ajuda, simplesmente por causa de sua teimosia de querer abrir a porta com seus próprios esforços. Vir a este mundo deu vida ao grande túmulo de Nazarick. É por isso que ele queria ser o primeiro a deixar a sua pegada com esse fundamento. Assim como uma pessoa deseja para a etapa na neve fresca, imperturbável, Ais quis abrir a porta a si mesmo. Como se em resposta aos desejos Ais, a sombra negra foi sugado em um único ponto, e em pouco tempo, a sombra original foi ido como se nunca tivesse estado lá. Apenas uma esfera negra do tamanho de um punho flutuava no ar. Porque a sombra que cobre a porta tinha desaparecido, era possível para olhar dentro do buraco aberto. Lá estava um mundo bem ordenado e gerido, totalmente diferente dos lugares de antes. Se for desejada uma analogia, a descrição mais adequada seria semelhante a uma exposição de museu. O quarto mal iluminado era muito longo, que se estende para dentro continuamente. Havia um espaço de cerca de 5 metros entre o piso e o teto. Ele não foi projetado com a altura humana em mente, mas para permitir a entrada de não-humanos. A largura da sala era cerca de 10 metros. O piso era pavimentado com lajes de perto emissores de luz negra, aparecendo como uma única enorme pedaço de pedra. Ele criou uma atmosfera de tranquilidade solene. Ambos os lados da sala foram revestidas com numerosas armas, que eram realmente um espetáculo para ser visto. Entrem. Sem esperar a resposta das outras 3 pessoas, Ais caminhou direto para o arsenal. Cumprimentando o trio estava uma variedade de armas, incluindo espadas, grandes espadas, estoques, flamberges, cimitarras, patas, chotels, cocris, claymores, espadas curtas, swordbreakers. Claro que, o visor consistiu em mais do que apenas espadas. Havia também os machados de uma mão, machados de 2 mãos, armas contundentes de uma mão, lanças de uma mão, arcos, bestas. Mesmo depois de classificar as armas, ainda iria perder a contagem. Para além daqueles, havia também muitas armas chamativas que levantou a questão de saber se eles ainda poderiam ser classificados como armas. Alguns pareciam impossíveis para caber dentro de suas bainhas e focado apenas em sua aparência, etc. Estes tipos de armas compunham a maioria. Quase nenhuma dessas armas foram feitas de metais comuns, como ferro. Havia armas com lâminas feitas de cristal azul, lâminas branco puro com padrões de ouro, lâminas pretas com runas roxo gravado, até mesmo um arco com cordas aparentemente feitas de luz. Afora esses, havia armas que eram obviamente perigoso com apenas um olhar. Um machado de 2 mãos com o sangue escorrendo para fora de sua borda, uma enorme massa onde rostos de agonia ocasionalmente piscavam em todo o metal negro, uma lança que parecia como se tivesse sido formado a partir de entrelaçando as mãos humanas. Essas armas também eram inúmeras. Enquanto era fácil de adivinhar que estes eram principalmente armas mágicas, não se poderia sequer começar a imaginar os seus efeitos. Uma espada com uma lâmina balançando como chamas era bastante óbvio, mas o efeito mágico de uma espada como um chicote parecendo de uma centopeia se contorcendo era simplesmente impossível de prever.
O grupo observou essas armas de lado e silenciosamente caminhou em direção ao centro do arsenal. Depois de cerca de 100 metros, aproximadamente, que passam vários milhares de armas a caminho, eles chegaram ao seu destino, uma sala em forma retangular. Possivelmente usado para receber os hóspedes, nesta sala de outra forma vazia, havia apenas sofás e mesas. Olhando para o lado, você pode ver uma entrada semelhante à que Ais e os outros tinham vindo. Havia apenas um caminho que poderiam ser tomado no lugar oposto da direção de entrada, e havia uma atmosfera diferente. Se até agora era um museu, a partir daqui em diante era uma tumba. A altura e a largura era sobre o mesmo, mas esse quarto ainda era esticado infinitamente para dentro. Embora fosse difícil de discernir devido ao ângulo de visão ruim, ainda era possível detectar as numerosas grandes covas escavadas na parede que parecia ter algo colocado dentro. Ouvindo as vozes alarmadas por trás, Ais respondeu: "Antes de nós está o mausoléu." "O mausoléu." "Albedo, você não sabe o nome do quarto passado aqui." "Embora eu escolhi o nome de mim mesmo, veja como Albedo é assim, pode ser que ela não saiba quem é o zelador do Treasury Hall." "Então, você sabe do ator de Pandora?" "Sim. Como parte das minhas responsabilidades de gestão, eu sei seu nome e aparência. Ator de Pandora é o guardião do Treasury Hall, iguais em força para Demiurgo e eu. Além de gerenciar este lugar, ele também é responsável pela elaboração do ouro consumido ao ativar Nazarick de rede de proteção e outras responsabilidades. Simplificando, ele é o encarregado das finanças. Isso, é mais ou menos isso, mas não muito bem." Discurso de Ais foi interrompido, antes que ele pudesse terminar a frase, os três personagens NPC viraram a cabeça para olhar para o caminho, a uma figura que tinha aparecido de repente. Ele tinha uma aparência bizarra. Embora o corpo era o de um humano, a sua cabeça era semelhante ao de um polvo distorcida. No lado direito da cabeça, pelo menos, metade foi coberto por tatuagens de texto curvada, semelhante àqueles que apareceram na porta anterior. A cor da pele era como um cadáver, mortalmente branco com alguns roxo misturados, emitindo um brilho estranho, como se coberto por uma camada de muco. Cada mão tinha 4 dedos com membranas delgadas. Suas vestes eram completamente preto e decorado com acessórios de prata que combinava bem com o couro brilhante que se agarrou com força ao seu corpo. Ele usava vários cintos livremente ajustados e tinha um manto negro que parecia como se estivesse prestes a ser usado, foi dobrado e preso. Simplificando, era realmente de uma raça alienígena. 6 tentáculos se contorcendo estendidos do lado da boca para perto da coxa. Esses 2 olhos com pupila azul-branca turva virou para olhar para o grupo. Albedo deixou escapar um tom de surpresa. Tabula Smaragdina Sama. Este era um dos 41 seres supremos. Em termos de poder destrutivo puro, ele era um mago mais forte do que Ais. "Não, errado!" Albedo exclamou imediatamente. Após a sua reação, os 2 Bateuimaides entraram em ação. Shizu tirou sua arma, descansando a coronha do rifle contra seu ombro e apontou o focinho para a figura. Yuri esmagou seus punhos juntos na frente de seu peito, suas luvas de metal colidiu para liberar um som de sinos alto. Em seguida, ela deslizou para o lado de Albedo, na frente de Ais e Shizu. Ais era um mago, Shizu era um artilheiro. Esta era a melhor posição para proteger aqueles 2 que eram inadequados para batalhas corpo a corpo. Identifique-se. Mesmo se você se disfarçar como um ser supremo, não sou tolo o suficiente para falhar em reconhecer meu próprio Criador. Confrontado com a pergunta de Albedo, a pessoa com a aparência de Tabula Smaragdina meramente inclinou a cabeça em silêncio. "Ifem é assim mesmo. Mate ele." Como sua voz soou fria, os 2 Bateuimaides hesitaram por alguns instantes. Mesmo que eles não sabiam quem era, eles ainda tinham reservas sobre atacar alguém com a aparência de um dos criadores.
Dada a situação, os Bateuides não estavam errados, Albedo foi apenas que bom em fazer calma e serena julgamentos sem hesitação. Este curso de ação colocava a proteção de Ais como a prioridade máxima. Albedo estalou a língua para os dois que não agiram, e estava prestes a cobrar para a frente quando Ais falou. Isso é o suficiente, ator de Pandora. Mostre a sua verdadeira forma. O corpo de Tábula Smaragdina contorcido. Um momento depois, no lugar do falso Tábula Smaragdina ainda era um alienígena, mas uma pessoa diferente. Ele tinha um rosto bastante plana, com o nariz e outras partes que normalmente seriam salientes achatados. Em vez de olhos e uma boca havia 3 buracos vazios sem olhos, dentes ou língua. Apenas 3 furos que pareciam aqueles desenhados por uma criança com uma caneta. A cabeça de rosa em forma de ovo era lisa, sem um único fio de cabelo sobre ele. Este estranho personagem era um doppelganger, assim como Narberal. Este era ator de Pandora, um NPC level 100 projetado por Ais para guardar o Treasury Hall. Especializou-se em transformação, capaz de replicar 45 personagens, e suas habilidades mas apenas a 80% do poder do original. O emblema na cabeça levava o emblema da Ais ou Algovo, mas as roupas que ele usava eram um uniforme da Guerra Infraestrutura Ecológica Europeia há 20 anos, o que causou uma grande celeuma para olhar similar aos uniformes usados pela Schutzstaffel neonazi. Ele trouxe com força os pés juntos com um clique, e trouxe a sua mão direita para o boné numa saudação dramática. Bem-vindo, meu criador Momonga-sama. Você está muito animado. Afirmativo, todos os dias eu estou cheio de energia. Falando nisso, o que o traz aqui hoje? Você ainda trouxe junto o gerente dos guardiões e empregada doméstica Ojo-sans. Vendo a entrada do guardião, Yuri e Albedo recuaram atrás de Ais e de volta para suas posições. A cada 3 exibida uma emoção diferente. Yuri, que teve seu orgulho como Bateuemide, cutucou os óculos e parecia descontente ao ser chamado de Ojo-san. Albedo, de pé ao lado de Ais, ficou com ciúmes depois de ouvir como o ator de Pandora era criação pessoal de Ais. Ela ficou fora de sua vista e franziu os lábios. Shizu não mostrou nenhuma reação, apenas guardou a arma em sua mão. Para o cofre mais interna, a fim de recuperar os itens de classe mundial. O que você disse? Tem tempo para usar seu poder, já chegou. Ator de Pandora exibiu exageradamente uma expressão de choque. Esta atitude fez Ais franzir as sobrancelhas inexistentes. O uniforme assim, porque ele defina suas reações a ser tão exagerado. Não, Ais sabia o motivo. Ais era o criador do ator de Pandora, que também foi para dizer que cada movimento seu era o que Ais considerava legal, e ele estava orgulhoso e feliz de volta quando ele fez essas configurações. Isso é apenas. No passado, ele pensou que aqueles que usavam uniformes militares foram se refrescar. Desde que ele era um ator, suas ações devem ser mais exageradas. Mas olhando para ele ganhar consciência e, na verdade, agindo ela. Uau, tão lame. Um pouquinho, tão suave que ninguém mais pudesse ouvi-lo, Ais não poderia ajudar, mas deixe um sussurro de sua opinião honesta vazar. Ele foi realmente uma história negra. Uma relíquia viva do seu passado sombrio, ator de Pandora. Se os outros membros da Guilda do Grande Túmulo de Nazarick estivessem aqui agora, onde NPCS veio vivo, esta seria sem dúvida o maior tema do riso. Isso é como Ais sentia, ele não estava apontando ninguém especificamente. Que seja, eu preciso me levantar. Os mortos-vivos não têm o tempo para sofrer trauma psicológico. Ais calmamente lembrou a si mesmo, em seguida, deu uma resposta calma. Sim, você está certo. Eu pretendo recuperar ganância e nenhum desejo, a copa de Geia, memória, lâmina e pintura da vida. E que sobre os 2 restantes. Deixe-os ser, uma vez que só pode ser usado uma vez.
Porque eles são tão poderosos, eles só devem ser usados no momento certo, ou quando nós sabemos como reobtê-lo após a sua utilização. Na verdade, essas armas overpowered são poderosos o suficiente para ser chamado de trunfos. Eles tornam possível o impossível, mesmo possuindo o poder de destruir o mundo. Ator de Pandora, gostaria de testá-lo. Há 200 itens de classe mundial no total. Quantos você conhece? Minhas desculpas, Momonga-sama. Eu só sei de 11. Ais assentiu. Esse era o número de itens de classe mundial que Aizo Algovum possuía. Ele não sabia que havia um item de classe mundial Atlas que tinham sido tomadas a partir deles no passado. Havia partes que não tinha certeza sobre, mas o conhecimento dos NPCs foi afetada por suas configurações e se houve quaisquer contradições eles simplesmente ignorá-los. Sobre este tipo de configurações de APN, Ais percebeu certas coisas depois de alguns dias de observação. Quando não há configurações específicas para alguma parte da personalidade do NPC, eles pareciam tomar depois de seu criador. Mesmo a relação entre as NPCs parecia espelhar a dos seus criadores. Em alguns aspectos, foi como reviver os momentos com seus companheiros de guilda. Tais como a relação entre Charlotte e Aura, entre Demiurgo e Sebas. A expressão não se alterou quando ele sorriu. Simplificando, eles são como filhos de todos. Sentindo a aparência de seus camaradas, mais uma vez por seu lado, Ais sentia feliz, mas solitário, ao mesmo tempo. Ais sacudiu a cabeça para se livrar das emoções tristes. Ah, isso. Ator de Pandora, eu lhe fiz uma pergunta sem sentido. Nem um pouco, meu conhecimento está faltando, minhas sinceras desculpas. Depois disso, ele inclinou-se, cada movimento exagerado, como se estivesse colocando-se um ato. Deixe estar. Eu preciso ir ao mausoléu em breve. Aconteceu alguma coisa aqui? Nada de nada, porque tudo aqui pertence a Momonga-sama e os seres supremos. Como poderia acontecer qualquer coisa? Ele disse em um tom dramático, e apontou para o seu entorno. No entanto, estou um pouco arrependido desde Momonga-sama veio, eu pensei que você tinha alguma tarefa para mim. Ais parou, e avaliou o estrangeiro. Correto, Ais pensou em usar ele. Definição do ator de Pandora, se era o intelecto ou o pensamento estratégico, era de alto nível em Nazarick. Embora ele normalmente colocaria esta sabedoria e pensamento tático para algum uso obscuro, quando em uma pitada seria difícil abrir mão de utilizar seu intelecto. Além disso, a capacidade do ator de Pandora tinha uma vasta gama de aplicabilidade, e consoante a situação, poderia mesmo vir a ser úteis como todos os responsáveis pelos pavimentos combinados. No entanto, a razão que Ais o criou não era nem para a batalha ou para o negócio. Foi com a finalidade de preservar a identidade de Aizo Algovum, deixando para trás as imagens de seus companheiros. Você é o nosso trunfo final. Eu não gostaria de enviar-lhe para fazer as tarefas. Suas palavras são muito gentil. Uma expressão como se quisesse dizer algo, provavelmente, ator de Pandora exageradamente abaixou a cabeça em uma curva. Eu ouvi e obedeço. Assim, pois, hoje em diante vou continuar a cuidar do tesouro. Ah, bom trabalho. Além disso, a partir de agora me chame de Ais ou Algovum. Ah. Entendido, meu criador Ais-sama. Após saudação do ator de Pandora, Ais, tendo acabado de falar, virou-se. Neste momento, uma voz falou atrás dele. No entanto, Ais-sama, embora isto possa ser desrespeitoso, se surgiu uma situação que merece o uso dos itens de classe mundial, que seria melhor para me permitir deixar o Treasury Hall e operar em algum outro andar. Na verdade, ele tinha um ponto. Embora o ator de Pandora era um tesoureiro, seria insensato para deixá-lo ficar sentado sem fazer nada, se isso resultasse na perda de um tesouro ainda mais valioso. Esta situação deve ser justamente visto como uma emergência e fazer uso de suas habilidades.
E as moedas de ouro em Triazuri Hall, também precisava ser transferida para a sala do trono. Tendo decidido assim, Ice se virou bem a tempo de ver a Torre de Pandora colocando a mão em seu peito, em recomendação de si mesmo. Ice também ouviu a Shizu inexpressivo suavemente soltou um som oa. Este som profundamente magoado Ice, mas ele se recompôs. Movimentos do ator de Pandora foram definitivamente muito exagerados, a partir da perspectiva de seu criador, sua postura e, especialmente, o seu comportamento, todos eles pareciam irradiar um eu sou legal sentimento. Se era de um homem bonito, que tipo de maneirismo poderia caber? No entanto, desde que a pessoa era um cabeça de ovo, era simplesmente demasiado incompatível. Além disso, ele fez a testemunha se sentir constrangido. Ice silenciosamente observou a Torre de Pandora por um momento antes de ele tomar um anel fora de seu item box e jogou-o para ele. O anel desenhou um arco através do ar, aterrissando perfeitamente na mão do ator de Pandora. Isto é um anel de Ice ou algo, e da capacidade do produto é. Como o ator de Pandora estava prestes a continuar sua explicação, Ice levantou a mão e o levou a um impasse. Embora ele tinha uma expressão triste, este não era o momento de se preocupar com isso. Esta é a preparação. Albedo, informe previamente as Bateuides de Nazarick sobre a existência de ator de Pandora. Antes disso, ator de Pandora, você só pode viajar entre a Sala do Trono e o Triazuri Hall. Eu ouço e obedeço. Depois que os dois falavam, ator de Pandora colocou as pernas juntas com tanta força que era quase inaudível. Seus dedos eram tão retos e sua unha não poderia ser esticado ainda mais. Esta saudação fervorosa, se fosse para colocá-lo de uma forma negativa, era muito vistosa. Ice balançou suavemente a cabeça enquanto observava o cabeça de ovo. Ele não era uma pessoa ruim, na verdade, a sua capacidade e eficiência eram impressionantes, mas foi uma vergonha isso. Oa! Porque ele tem que ser ajustado para ter tal personalidade. O passado me certamente achava que isso era muito legal. Bem, eu ainda acho que, pelo menos, o uniforme é um pouco legal. Se Ice pudesse corar, seu rosto seria vermelho como um tomate no momento. Rei, ator de Pandora. Me siga. Ice agarrou o ombro de ator de Pandora e puxou-o para um lado. Claro, ele tinha aliás instruído Albedo e os Bateuides a permanecer em suas posições. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta importante. Eu sou seu criador, a pessoa que você é mais fiel a, certo? Ice-sama absolutamente correto. Eu sou a sua criação. Mesmo se você me mandasse para a batalha contra os outros seres supremos, eu não hesitaria em dar tudo de mim. É assim que, bem, então, como uma pessoa. Não, como um homem. Seu mestre, quer se trate de uma ordem ou um pedido, eu não me importo. Então, por favor apenas pare com as saudações. Ok. Vazios órbitas do ator de Pandora olhou diretamente para Ice. Seus olhos falou volumes para Ice sobre sua confusão. Ah! Isso, como eu deveria colocá-lo, não está saudando estranho. Vamos parar com isso. O uniforme militar. Parece bem, por isso não há necessidade de mudar isso, mas você realmente não precisa de saudar mais. Sério, pare. Vies meines Gotteswillist. TL Note, alemão para. Se isso é a vontade de meu Deus. É que o alemão. Pare com isso também. Na verdade, isso é bom, mas por favor, não na minha frente. Por favor. Oh, tudo bem. Como se esta foi a primeira vez que ele tinha sido dominado, ator de Pandora deu uma leve resposta. Antes que ele percebesse, a distância entre os seus rostos tinham se tornado suficientemente perto para beijar. Ice puxou o rosto e implorou fracamente. Sério, eu estou te implorando. Eu realmente não acho que algo como isso iria desencadear a minha supressão mente. É ainda mais constrangedor do que andar de hamster gigante. O que o parreira?
Eu gostaria de ter uma conversa mais calma com você, mas esta é uma situação de emergência, assim que este será ele para agora. Bem, então, não é algo que deve ser feito antes de entrar no mausoléu. Albedo, deixe o anel de Ais ou Algovum que lhe dei com o ator de Pandora. Ais explicou a razão para remover o anel para a intrigada Albedo. Esta é a última armadilha criada lá. Os golems no interior, o Avatara, são projetados para atacar todos os que têm os anéis, mesmo que não estão isentos desta. Então essa era a razão, invasores teriam usado os anéis para chegar aqui. Em seguida, a armadilha final seria absolutamente ter sido provocado. Muito sinistro, não? Não, nada disso. Albedo relutantemente removeu o anel de seu dedo anelar esquerdo, envolveu-o num lenço, em seguida, passou para a Torre de Pandora. Ais que testemunhou isso também tirou o seu anel, e colocou-o dentro de uma caixa de anel que tinha aparecido do nada. Oh! Ais exclamou como se tivesse acabado de recordar algo. Ele tirou um anel diferente de Ais ou Algovum que ele manteve nesse espaço e colocou-o na caixa do anel. Porque, mesmo que os anéis fossem depositados no espaço de armazenamento, ainda seria reconhecido como possuindo os anéis. Ao entrar no mausoléu seriam atacados pelo Avataras. Albedo-sama. Você poderia por favor deixar ir? Ao ouvir esta voz desamparada fez-as virar-se mais uma vez para o rosto de Albedo e Pandora Ator. O que viu foi duas pessoas envolvidas em um cabo de guerra sobre um lenço. Meu precioso. Ais-sama já disse que entrar enquanto usa o anel irá desencadear o ataque. Será somente um segundo até que você esteja de volta aqui para recuperá-lo. O que você está dizendo? Este é o anel que Ais-sama, pessoalmente, me deu. Como eu poderia, vou. Albedo, o tempo está apertado. Se você não vai voluntariamente depositar o anel, eu vou. Desculpe, eu estou pronto. Albedo de repente lançou seu aperto, fazendo o ator de Pandora perder o equilíbrio. Ele soltou um grito surpreso quando ele deu alguns passos para trás. Certo, então vamos para dentro. Ator de Pandora, envie Yuri e Shizu para mover alguns dos tesouros para a sala do trono. Embora seja um pouco incômodo, mas considerando a mentalidade de Albedo, não use o seu anel. Use o que eu lhe dei apenas agora, em vez. Estou extremamente grato a você, Ais-sama. Acho que você iria proibir os outros de usar o anel que Ais-sama me concedeu. Claro. Uma vez que esta é uma situação de emergência, eu não estava realmente contra ela. Eu só queria transmitir para Ais-sama como altamente eu valorizo o anel que Ais-sama me presenteou, mas mesmo sem me demonstrar isso, Ais-sama já observou. Entendido. Bem, então, quem deve ficar para trás aqui para receber Ais-sama, quando ele retornar? Albedo, tendo tido o seu tempo foi interrompida por Ator de Pandora, mostrou uma expressão de uma beleza graciosa nunca deve mostrar. Ais removeu Albedo de sua linha de visão, não querendo que sua imagem mental da beleza de ser contaminado. Isso deve levar algum tempo. Depois, vou enviar-lhe uma mensagem. Rápido aqui então, porque sem os anéis que são incapazes de deixar este lugar. Entendido. Com o ator de Pandora e as duas empregadas dobraram, Ais levou Albedo no mausoléu. Esta área, que só era iluminado por luzes difusas estava mortalmente silenciosa, um local adequado para as almas. Ais sentiu um pouco culpado por perturbar a tranquilidade deste lugar, mas ainda solicitado que a pessoa ao lado dele. Certo. Albedo, o quanto você sabe sobre itens de classe mundial? Sim. Do que sei, eles são os maiores tesouros de classe que os seres supremos recolherão. Por causa do amor, um desses tesouros é agora propriedade minha. Que é tudo que eu sei. É assim mesmo. Em seguida, outro dia vou escrever para baixo todos os itens que eu conheço no papel, uma vez que é mais seguro para que mais pessoas saibam esta informação. Antes disso, vou primeiro falar sobre os itens perigosos.
Ais falava enquanto caminhava, dizendo ao Bedu sobre os itens de classe mundial em geral. Itens de classe mundial. Esses itens de classe mundial foram altamente relevantes para o mundo do jogo Yggdrasil. A árvore do mundo Yggdrasil uma vez foi coberto com um incontável número de folhas, mas um dia um monstro gigantesco apareceu e devorou essas folhas. Como tal, as folhas foram destruídos um por um, até que apenas 9 foram deixados. Estes 9 folhas tornou antecessores do mundo, chamados de Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nidavellir, Midgard, Jotunheim, Niflheim, Svartalfheim e Muspelheim. No entanto, o monstro que devorou as folhas da árvore do mundo implacavelmente perseguiu esses restantes 9 folhas. Esta era a história de fundo do jogo. Os jogadores iriam sair para o desconhecido e enfrentar perigos a fim de proteger seu próprio mundo. O que, então, que esses itens de classe mundial representam? Eles são equivalentes às folhas, ou seja, cada item de classe mundial é igual a um mundo. Assim, foi criado para que cada item de classe mundial possuía uma enorme quantidade de energia. Na verdade, muitos itens de classe mundial tinham quantidades extremamente anormais de poder. Havia muitas opiniões de jogador sobre o tema da existência ou não de tais itens foram muito prejudicial para o equilíbrio do jogo. No entanto, a empresa de desenvolvimento de jogos emitiu o aviso as possibilidades do mundo não são tão pequeno e não tinha planos para atualizar esses breakers balance. Como se a empresa de desenvolvimento de jogo colocado um monte de sentimento na frase mundo, se era uma classe jogador ou um inimigo, aqueles com a palavra mundo no nome seria criado para ser muito mais poderoso do que o normal. O chefe final da campanha oficial, Devorador de 9 Worlds, uma besta que ganhou enorme poder de consumir as folhas e se tornou o designado mundo inimigo. A classe concedida apenas ao vencedor do torneio, campeão do mundo escolhido pelos 9 mundos. Assim como as estava explicando, as duas pessoas chegaram em um lugar com estátuas armados dispostas ordenadamente colocados em cavidades em ambos os lados esquerdo e direito. Este quarto tinha uma atmosfera semelhante e magia como Lemegeton, o quarto antes da sala do trono. No entanto, golems em Lemegeton não carregavam nenhuma arma. Em contraste, as estátuas aqui foram todos vestindo equipamento super poderoso, e sua força inerente era nada menos do que o equipamento principal inferior de Ais. Ais-sama. São estas estátuas uma réplica dos seres supremos. Você notou? Correto, a Avatar são esculturas com base em meus camaradas passados. No entanto, apenas como você reconhecê-los? Suas aparições são bastante falta. Eu não acho que eu consegui capturar até 10% do seu charme. Não há nenhuma maneira que a criação dos seres supremos deixaria de reconhecê-los. É assim mesmo. Sim, isso é como é. No entanto, Ais-sama. O nome deste lugar, mesmo essas estátuas. Será que os outros seres supremos já passaram? Isso? Não é bem isso. Não, talvez esta realmente era a resposta correta. Ais parou de andar, em silêncio, olhando para essas estátuas em contemplação. Sem saber como interpretar o silêncio de Ais, Albedo revelou um olhar inquieto. Vendo uma beleza como ela exibindo um tal olhar de tristeza, nenhum homem seria deixado inabalável. Além disso, uma vez que era o rosto de uma das criações de seu companheiro passado, até mesmo o Ais morto-vivo se sentiria culpado se tornaria ansioso. No entanto, Ais que não tinha amigos nem interagia com as mulheres na sociedade real antes, não conseguia pensar em nenhuma palavra de consolo. Sentindo-se perdido, Ais freneticamente olhou em volta, procurando algo para falar. Neste momento, ter encontrado algo, Ais falou sem dar muita atenção. Olhe ali. Você vê esses 4 pontos vagos? Confirmando que Albedo se virou para olhar nessa direção, Ais começou uma explicação simplificada de por que esses lugares não têm estátuas. Um desses 4 é onde pretendo colocar meu avatar. Isso não era verdade.
Aquele que criou e colocou estes avatares aqui não era outro senão o próprio Ainz. Devido a isso, se Ainz se aposentasse do jogo, o fato de que não há outros membros da guilda permanecentes significava que não haveria ninguém para colocar Ainz avatar aqui. Os membros de sua guilda disseram, é para você, e transferiram os seus próprios equipamentos e dinheiro para Ainz antes de se aposentar a partir do jogo. Em memória de seus companheiros aposentados, e para que seus equipamentos pudessem ser usados uma vez mais, Ainz usou itens de caixa para criar golems que eram capazes de usar equipamentos. Esta é também a história por trás, por isso que o avatar aparecia tão feio. A informação sobre as aparências externas dos membros da guilda ainda estava guardada dentro de Ator de Pandora. No entanto, por si mesmo, Ainz não tem a capacidade nem a habilidade de usar essas informações para criar golems decentes para o futuro. Assim, ele comprou os dados de aparência externa e instalada forçosamente para os golems. O resultado final foi que os membros tanto cresceu mais gordo, ou tornou-se menor. As cabeças cresceu enorme e palhaço, como monstros de pesadelos. No entanto, esta falta de unidade coesa em suas aparências exalava uma espécie de atmosfera estranha que deu às pessoas uma forte sensação de desconforto. Devido a isso, se has mantido em mente que eles foram feitos para agir como os porteiros finais, ele deve considerá-lo um golpe inesperado de sorte. Como devo colocar isso? A sensação é como olhar para bonecas feitas durante a infância. É bastante embaraçoso. Além do constrangimento, Ainz sentiu outra emoção intensa. Essa era a solidão. Quando seus companheiros se aposentaram do jogo um após o outro, Ainz decidiu criar o avatar aos guardiões de seus equipamentos. Quando questionado pelos membros da guilda que ainda teve de se aposentar, esta foi a sua resposta. Talvez fosse por eles para ser os guardiões finais. Mas, na realidade, a razão que Ainz continuou a criar o avatar enquanto o membro da contagem diminuída foi simplesmente porque ele estava solitário. Os membros a quem ele jogou com todo esse tempo foram desaparecendo. Para mostrar que os camaradas no grande túmulo de Nazarick e ele mesmo estavam juntos na vida e na morte, e tornar-se a sua compensação, ele construiu estes avatares. É a mesma história de por que este lugar foi nomeado o Mausoléu. Seu nome original era a Câmara do Tesouro Secreto, mas Ainz rebatizou-o, em memória dos companheiros que partiram, ou melhor, desapareceram do jogo Yggdrasil. Assim, este tornou-se seu lugar de descanso. Mesmo assim, meu coração ainda quer acreditar que os meus companheiros também foram enviados para um mundo alienígena desconhecido, e eles ainda podem estar em algum canto deste mundo. Assim como Ainz estava sendo tão pensativo, uma mensagem triste penetrou toda a passagem. Por favor, não diga uma coisa dessas. Com o sentimento de solidão anterior imediatamente deslumbrado, Ainz apressadamente olhou para Albedo. E ficou tão surpreso que ele recuou. Os olhos de Albedo estavam cheios de lágrimas brilhantes, preparados para cair no mesmo o menor piscadela. Ainz-sama. Compassivo Ainz-sama que permaneceu até o fim, a quem dedicamos nossa lealdade completa, por favor, não diga uma coisa dessas. Esperamos, sinceramente, que você pode ficar com a gente para sempre como nosso mestre. Albedo ajoelhou-se diante de Ainz e baixou o rosto. Misturado com a voz embargada, repetindo continuamente por favor, por favor. Num murmúrio rouco, que soou como uma oração, e, ao mesmo tempo, como um gemido de dor e agonia. Em toda a sua vida, Ainz nunca tinha visto alguém tão desesperadamente suplicando. Ele nunca considerou que uma piada tão casual faria Albedo tão emocionalmente ferida. Isto encheu Ainz com culpa, e ele dobrou o joelho e ajudou Albedo ficar. Me perdoe. Se ele não tivesse considerado que ele foi abandonado por seus companheiros últimos antes. Quando ele estava sozinho no grande túmulo de Nazarick, ou todos os dias que se sentia desanimado porque todo mundo não estava por perto. Será que ele não sentia raiva por causa da sua solidão? Sabendo disso, o sentimento amargo de si mesmo,
porque ele estava incapaz de compreender os sentimentos de Albedo, porque ele permite que Albedo a sentir a mesma dor. Albedo, que se levantou e tinha chorado em uma confusão há muito tempo, ainda tinha lágrimas escorrendo pelo seu rosto. A estirou um lenço e enxugou as lágrimas de Albedo desajeitadamente com ternura. Embora ele queria pedir desculpas mais uma vez, ele se manteve em silêncio, porque ele não conseguia encontrar as palavras adequadas para dizer. Por causa de sua falta de habilidade com as relações interpessoais, ele não sabia o que dizer, palavras de conforto para parar as lágrimas. Soluçando sem parar, Albedo fez um pedido para Ais oprimido. Ais-sama, por favor, concorda em mim, prometa-me que você nunca vai nos abandonar e deixar este lugar. Eu peço desculpas, no entanto. Depois de porém, Ais não continuou falando. Ele tinha uma razão especial para isso, mas Albedo assumido que o seu silêncio era devido a alguma outra coisa. Por quê? Porque você não pode fazer essa promessa. Será que você tem pensamentos sobre abandonar nós? Por quê? Existe algo que faz você infeliz? Se você teria apenas que explicar, vou corrigi-lo imediatamente. Se você pensar em mim como um obstáculo, eu tomarei imediatamente minha própria vida. Não? Ais gritou em voz alta. Pego de surpresa, os ombros de Albedo saltou. Me ouça. Em primeiro lugar, agora, por exemplo. Não há nenhum método que pode salvar Chaotiar. Controle da mente de Chaotiar é o efeito de um item de classe mundial. Isso por si só é absoluta. A única maneira que você pode ser capaz de resistir aos efeitos de um item de classe mundial, quer seja para possuir um você mesmo, ou ter uma classe especial. Apesar de ter limpado as lágrimas como uma criança por Ais, Albedo perguntou. Isso é por isso, você veio aqui, vim aqui para tomar os itens de classe mundial, certo? Correto, a fim de permitir que os guardiões para manter estes itens de classe mundial. Teoricamente, usando o mesmo tipo de item de classe mundial deve tornar possível para libertar Chaotiar de seu controle da mente. No entanto, estou hesitante sobre como usar os itens de classe mundial dentro aqui. Eu realmente sou um mestre sem valor, porque eu coloco mais importância em meros itens do que em meus súditos leais. Não, nada disso. Os itens de classe mundial recolhidos são os resultados dos esforços rígidos dos seres supremos, portanto, eles são mais valiosos do que nós. É assim mesmo. Se fosse um jogo, Ais pensaria assim também. Agora, porém, ele estava em conflito sobre esta maneira de pensar. Mas, em seguida, enfrentar este tipo de situação, ele também era verdade que Ais tinha nenhum método de usar esses trunfos. Entre todos os itens de classe mundial de quebra de equilíbrio houvesse algum chamado de 20. Estes 20 eram itens incomparável em termos de poder. Do 20, houve um item particularmente famoso chamado Longinus, capaz de supressão total da meta, mas o preço a pagar por seu uso era a eliminação completa do usuário. Depois de ter os dados apagados por este item de classe mundial, a menos que outro item de classe mundial fosse usado para avivamento, não houve voltar. Este era independente do uso de itens de caixa ou ter avivamento magia. Se, por exemplo, alguém fosse usar esse item em um NPC de Nazarick, que justificaria seu uso com base no nível do NPC. Isso eliminaria o maior partido da base, montante nível coletivo do NPC. Vários itens semelhantes insanos veio à mente de Ais. Aura mágica, capaz de infligir efeitos maciçamente poderosas em alvos com um sentido negativo de justiça através de um mundo inteiro. 5. Elemental restrição, o que poderia requerer a empresa desenvolvedora Yggdrasil para mudar parte do sistema mágico. Ouroboros, que tinha um alcance ainda maior do que 5. Restrição elemental, era capaz de solicitar a Game Developer Companhia para alterar uma parte do jogo em si. E, finalmente, o mais poderoso produto de classe mundial Salvador.
Normalmente, ele tinha a força de uma massa comum, mas que tinha um potencial de crescimento ilimitado. Assim, mesmo durante o tempo do grande túmulo de Nazarick tinha sido em seu auge, com todos os membros da guilda presente, que levaria apenas um único inimigo com este item para derrotar todo o local. Esses itens chamados de 20 eram tão poderosos que só poderia ser usado uma vez antes de desaparecer. Como tal, seria lamentável para consumir a sua utilização mesmo que fossem trunfos. Aizoalgovun tinha orgulho de ser o proprietário de 2 dos 20, assim, eles só poderiam ser utilizados contra um oponente que usou um item da mesma classe, porque só um item da mesma classe seria digno de sua utilização. Portanto, se ela desapareceu, ele seria bem gasto. Mas, e se depois ele desaparecesse, cai-se para a posse de outra pessoa, e, além disso, um inimigo de Nazarick. O que então? Nazarick estava protegida por essas armas de classe mundial, portanto, internamente ele não seria afetado. Mas se isso não fosse bem gerido, talvez adversários invadiriam a entrada. Portanto, esses itens de classe mundial não poderiam ser usados. Era necessário encontrar outro método para resgatar Chalutiar. Albedo, obrigado pelo que você acabou de dizer. Deixe-me dizer-lhe porque eu calei-me mais cedo. Com as emoções humanas passadas ainda persistente dentro dele, Ais respirou fundo como ele iria se ele ainda vivo, porque ele sabia que a seguinte declaração seria de extrema importância. Eu pretendo lutar contra Chalutiar sozinho. Como tal, eu não sei se posso voltar vivo. Eu compreendo que é necessário lutar com Chalutiar, porque deixá-la como ela é seria uma má ideia. Ais tinha os mesmos pensamentos em mente. Não se sabe por que o inimigo não tinha dado ordens para Chalutiar. Se, contudo, o adversário fosse dar tal comando, as coisas logo se tornariam difícil, porque tudo sobre Nazarick poderia ser exposto para o mundo todo. Mas então, por que ele deve ser uma luta solo? Nós não podemos ganhar com números. Será que somos incapazes de ajudá-lo com isso? Mais uma vez, limpando as lágrimas de Albedo, Ais respondeu. Isso não é verdade, Albedo. Eu confio em você profundamente. A única coisa é, isso, há 3 razões. Em primeiro lugar, tenho dúvidas se sou o mais adequado para ser o mestre. Ais-sama, como você pode dizer isso? Ais levantou a mão para interromper Albedo. Pensando sobre isso com calma, representando a possibilidade de que os jogadores existem neste mundo, é apenas o direito de considerar também que existe a possibilidade de que os itens de classe mundial também existem. Portanto, alguém que só pegou tão lentamente como eu, não é questionável se eu sou digno de ser um governante. Não é questionável se estou qualificado para levar todo mundo. Ais-sama tem valor simplesmente por estar aqui. Mesmo se não é algo que falta, vamos apoiá-lo totalmente. Obrigado, mas eu ainda sou aquele que deve arcar com a responsabilidade total por este incidente. Se este mundo realmente tinha algo como Longinus, usando um aldeão para excluir completamente um guardião era uma possibilidade muito real. Embora Chalutiar tendo mente controlada não era uma volta agradável de eventos, a partir de uma perspectiva diferente, talvez fosse sorte, considerando que a situação poderia ter sido muito mais perigosa. Você quer dizer que a sua luta de solo com Chalutiar é a sua maneira de se arrepender? Só quem poderia puni-lo Ais-sama, o supremo governante do Nazarick. Isso não é a única questão. A segunda razão. Chalutiar estava sozinho naquele lugar. É muito provável que seja uma armadilha. E um mortal em que? Vendo Albedo confuso, Ais continuou a explicar. Quando nós, Ais ou Algovun, fomos pesquisar, nossos métodos e situação atual de Chalutiar são muito semelhantes. Nós também permitimos que os membros da guilda para se tornar a isca, e caçar o caçador. É claro que a possibilidade de a isca ser morta é muito alto, mas sempre garantir que o inimigo que atacou foi eliminado. Nesse caso, Ais-sama. Em um momento, eu não sou feito explicando.
Sabe o que mais temia em nossas armadilhas? Sem esperar por uma resposta, Ais tomou a iniciativa de revelar a resposta. Isso foi se o número de atacantes eram menos do que o número de isca. Se o número de iscas era poucos, nós tivemos que ser cuidadosos de se o adversário também tinha montado uma emboscada. Nós necessários para averiguar se a criação dessa armadilha estava dentro dos cálculos do adversário. Vendo a compreensão amanhecer no rosto de Albedo, Ais ainda respirou apesar de ser fisicamente incapaz de fazê-lo. E a razão final, é porque eu vou matar Chalutiar. Nesse caso, em seguida, permita-me. Eu, que recebi um item de classe mundial, sou a mais adequada para esta tarefa. Você tem uma chance de ganhar. Não minta para mim e me diga o que as melhores odds para a sua vitória é. Vendo o olhar calmo encarando Ais, Albedo de contragosto mordiu o lábio. Albedo, sua maneira de pensar não é errado. Chalutiar é muito poderoso. Chalutiar Bloodfallen. Ela é a guardiã mais forte no grande túmulo de Nazarick. Mesmo Albedo, não, mesmo as outras níveis sem NPCs não são iguais a ela. Devido a isso, eu sou o único que deve ir. A única pessoa que é capaz de lutar e vencer Chalutiar sou eu. E isto, se é o equipamento de Ais-sama, talvez seja suficiente para derrotá-la, mas depois. Ais que estava completamente vestido em equipamentos classe divina e foi mesmo o uso de itens de caixa, contra Chalutiar que só tinha ela um equipamento de classe divino, Lance Split. Do ponto de vista de equipamento, Ais tinha uma vantagem absoluta. No entanto, Ais deixou de fora dizendo ao Albedo que havia também uma razão pela qual as suas chances de vitória não eram altas. Ais estava bem ciente da razão. Isso porque Chalutiar Bloodfallen era inimigo absoluto de Ais ou Algovo. O personagem de Ais Roleplaying como foi um mago morto-vivo, com uma compilação especializado em necromancia. Esta compilação de classe também era puramente para o entretenimento. Construção de trabalho de Chalutiar foi, no entanto, rigorosamente especializada. Não só isso, caster classe magia baseada na fé de Chalutiar teve várias habilidades que poderiam ser usadas contra a magia de mortos-vivos, e também era proficiente em lutas corpo a corpo. À luz disto, já havia uma grande diferença entre os dois, para não mencionar que Ais forte em necromancia era ineficaz contra a Chalutiar mortos-vivos. Ais era proficiente em áreas que eram ineficazes contra Chalutiar, que se especializou em lidar com os mortos-vivos. Além disso, cerca de Ais equipamento, se surgiu uma situação em que todo o seu equipamento foi levado embora, as chances de ganhar em um confronto entre os dois seria magro. Não haveria absolutamente nenhuma chance de vitória. Você está tentando dizer que a situação não é favorável para mim. Albedo baixou a cabeça como a esbater a marca. Que é, talvez, por isso, mesmo Ais estava de acordo. Ele não deve ser capaz de derrotar Chalutiar. Contudo, há apenas para deixá-lo compreender, como aquele que você se refere como o supremo governante do Nazarick, meu título não é apenas para a mostra. Sua maneira de pensar é muito bem, mas falho também. O que todos vocês possuem é conhecimento meramente doutrinado. O que você quer dizer? Você tem experiência. O que? Experimentar. Albedo corou. Sim, a batalha experiência. Ah. Isso é o que você quis dizer? Sim, eu sou capaz de colocar todos os poderes conferidos a mim pelos seres supremos em bom uso. Portanto, ele deve ser visto como sendo muito experiente. Ais balançou a cabeça em desacordo com a resposta de Albedo. Quando ele lutou contra a mulher chamada Clementine, que tinha recebido um monte de inspiração incorreta. Ser capaz de utilizar a energia em sua plenitude e que está sendo experimentado são duas questões diferentes. Você se lembra que o tempo no passado, quando Nazarick estava sendo invadida por um grande número de inimigos, aquela cena em que Chalutiar estava lutando contra os adversários.
Embora eu não pagar meu maior atenção ao ouvir os detalhes, mas ela parecia ter dito que ela se lembrava vagamente de morrer. E mais alguma coisa. Albedo balançou a cabeça para indicar nenhum. Contra invasores de solo, era geralmente nós que fomos para lidar com eles. Ter um personagem tão mesquinho tem sido uma grande ajuda neste dia. Bem, então, ele ainda me quem vai lidar com isso é, eu que tenho a maior chance de ganhar deve fazer o confronto. Ai sorriu. Claro, seu rosto não se mexeu em tudo. No entanto, Albedo parecia ter percebido o sorriso da Supreme Ruler, e tinha as bochechas coradas como uma jovem donzela que avistou seu homem admirado. Ais declarou guerra a alguém que não está presente. Eu sou aquele conhecido como o Guildmaster de Ais ou Algovo. Ao se envolver em PVP, a chance real de vitória é alto. Invencível contra o mesmo aqueles com impecável constrói. Como posso perder com o tipo de pessoa que se baseia unicamente no seu atributo? Além disso, o fato mais importante é a forte ligação que tenho com Peroroncino. Saiba que esta batalha acabou mesmo antes de ter começado. Chatear. Ais-sama, eu não vou mais te parar. No entanto, me prometa que você vai voltar com segurança. Ais silenciosamente assistiu ao Albedo, então balançou a cabeça lentamente. Eu prometo a você, vou derrotar Chatear e retornar. Parte 2. Chegando em um mundo de verde, Ais pesquisou seu entorno. Ele, então, sorriu para o fato de que a verificação de pessoas nas proximidades foi a primeira coisa que ele fez após a transferência. Se havia alguém a quem realmente Ais deve estar alerta, teria sido por muito tempo sob ataque e não haveria nenhuma maneira que ele poderia tomar seu tempo como este. O destino da transferência foi de pelo menos 2 quilômetros de distância a partir da posição de Chatear, apenas por precaução. Embora já foi verificada por meio do uso de magia, não havia nenhuma maneira de ser certo que a pessoa que tinha usado um item de classe mundial para submeter Chatear para controle da mente não estava por perto. No entanto, esta preocupação era infundada. Ais baixou os ombros e se virou para olhar para as duas pessoas que estavam seguindo por trás. Vamos dividir aqui. Ele instruiu Aura e Mari. Considerando a feroz batalha para vir, única permitida a estes dois para acompanhá-lo. Ele já tinha rescindido seus comandos anteriores, permitindo que a maioria daqueles que operam fora para retornar a Nazarick. Além de Aura e Mari, Sebas e Solution eram os únicos membros de Nazarick que estavam atualmente fora. A principal razão para a escolha dessas duas pessoas era tomar psicologicamente vantagem da fraqueza emocional do inimigo na batalha. Por causa de Aura e Mari ser raça humanoide era diferente de demiurgo de corrida e heteromórfica cocito, talvez o adversário ficaria na sua mão e ser incapaz de suportar matando essas adoráveis crianças humanoides. Claro, o adversário também poderia ser um assassino de sangue frio. Independentemente disso, a fim de se preparar para o inesperado, ele queria alguém para ser colocado nas proximidades. Embora também possa ser um mau xadrez inútil mover em vez disso. Ais olhou para os dois dual cores, luvas de metal de forma diferente que Mari usava. A luva de metal na mão direita parecia a mão de um anjo, suave e lançando um brilho branco prateada. A luva de metal na mão esquerda, no entanto, era como o de um demônio, coberta de espinhos e garras em forma de gancho e que emite um brilho vermelho de fissuras como lava. Em seguida, virou-se para Isaura, olhando para o pergaminho pendurado em sua cintura. Se o inimigo combina nosso número ou nos supera, retire-se imediatamente para Nazarick. Entendido. Aura tinha uma expressão dura quando ela balançou a cabeça em resposta, enquanto Mari seguiu o exemplo e rapidamente baixou a cabeça. Ouça bem. É absolutamente crucial que vocês recuem, porque isso é parte do meu plano, bem. Além disso, o que eu tenho dado a você são tesouros secretos de Nazarick e você não pode permitir-lhes ser arrancados sob quaisquer circunstâncias. Dependendo da situação, você deve considerá-los a ser mais importante do que suas próprias vidas. Entendido?
Ais advertiu-os assim. Ele sentiu um pouco desconfortável sobre Aura, que hesitou antes de responder, porque poderia se tornar um problema fatal se sua lealdade a levou a desobedecer sua ordem. Ao ouvir a resposta dos dois, um enérgico e um tímido, Ais abrigou algumas dúvidas. Para ser honesto comigo mesmo, o que é mais importante para mim? Planejamento para salvar Charlotte, mas recusando-se a usar os itens de classe mundial para o fazer. A partir desta perspectiva, pode-se dizer que os itens eram mais importantes. Mas a razão para se recusar a usar itens de classe mundial foi o que ele disse ao Bedu no Triazuri Hall. Eles eram o trunfo final e tinham o poder de transformar a derrota em vitória em qualquer situação. É outra questão se não houvesse outra maneira de pegar Charlotte, mas uma vez que ainda era uma forma, que foi a decisão mais sábia para não usá-lo. Deixando isso de lado, os servos fiéis, que tinham sido criados por seus companheiros e se tornaram NPCs sencientes e leais, ou os itens de classe mundial que estavam o próprio símbolo de aventureiros e tinha elevadas posição de Ais ou ao governo Yggdrasil jogo, qual era o mais importante? Incapaz de encontrar a resposta, apesar de pensar muito, Ais foi conturbado. Se fosse antes de vir a este mundo, ele poderia dar uma resposta decisiva, mas agora ele estava perplexo. Os membros da guilda derramaram muito sangue, suor e lágrimas durante o processo de design, cuidadosamente elaborar o que acabaria por se tornar estes NPCs que mostraram emoção. Porque eu planejo matar este NPC que é como o nosso filho. Planejando matar a filha de Peroronchino. Ais estava incomodado. Ele também pode ser descrito como um sentimento de culpa. Contudo, Ais olhou bruscamente na direção da posição provável da Charlotte. Para quebrar o controle de um item de classe mundial, este é o único caminho. Estas palavras foram desabafadas para convencer a si mesmo. Vendo o olhar preocupado em Aura e os olhos de Mari, Ais sentiu que deixar estes dois continuarem a se preocupar não era útil e mudou de assunto. Bem, então vocês dois vão cooperar com eles e fazer um bom trabalho de aferição dos arredores. Dedo de Ais foi apontada em 4 massas de carne flutuando na frente. Eram cerca de 2 metros de diâmetro e o corpo estava na cor rosa. Esses monstros também teve inúmeros olhos sombrios que pareciam que estavam a esmo costurados juntos usando olhos retirados das carcaças de muitos tipos diferentes de criaturas. Eles eram mortos-vivos criados usando o feitiço criar de alto escalão do vivo, conhecido como Eibal Corpses. Ais usou o seu número máximo de intimação por dia para criar esses Eibal Corpses porque eles tinham uma capacidade oculta, a nêmesis de usuários de capacidade mágicos e especiais. Aqueles olhos nublados não eram mera decoração, mas tinha excelente capacidade visual, talvez combinando ou mesmo superior ao da visão de Aura como um ranger. Embora o seu poder ofensivo era baixo, seu valor desta vez era na sua vigilância em vez de combate, com a finalidade de auxiliar Aura. Entendido. No entanto, será que eles obedientemente ouvirão os meus mandamentos? Não é um problema. Posso assegurar-vos quanto a este ponto. Além disso, vou usar a magia para ajudar telepaticamente ligá-los juntos. Desta forma, você pode estar no centro de comando e patrulhar de forma segura. Sim. Embora seja mais rápido se eu agir pessoalmente, não sabemos que tipo de forças que o adversário tem. Eu entendo agora. Em seguida, após Mari usa a magia para aumentar a nossa discrição, vamos preparar a emboscada nesta área. Sem problemas, em seguida, eu deixá-lo em seu cuidado. Ais silenciosamente revelou um sorriso invisível. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Demiurgo, que foi o último a entrar na sala, rapidamente entrou e foi direto para um lugar vago para se sentar. Normalmente, ele nunca foi um para exibir tal comportamento áspero, seu humor já estava totalmente transmitido sem a necessidade de explicação. Então, se explicar.
Demiurgo fechou os olhos e perguntou ferozmente a Albedo, que era uma das pessoas sentadas à mesma mesa. Por que você iria concordar com isso? Embora sua voz era firme, foi velada, todo mundo foi capaz de ouvir o tom afiado. As pessoas se sentem mais agitado quando uma pessoa normalmente calma mostra fortes emoções porque a dicotomia foi substancial. No entanto, este não foi o caso desta vez, porque a expressão de Demiurgo era extremamente ansioso, e até mesmo seus companheiros nunca o tinham visto tão excitado antes. No entanto, descaradamente enfrentando essa hostilidade e pergunta preenchido com intenção assassina, Albedo permaneceu como sua habitual alto. Não era essa a decisão do Aissama. Como poderíamos subordinados desafiar? Enfim, por quê? Uma questão tão afiado como uma faca interrompeu o discurso de Albedo. Por quê? Quando Aissama dirigiu para a cidade humana, você era o único que veementemente insistiu que um guardião acompanhá-lo. Por que você concorda com a matéria desta vez? Nesse momento você deve também ter se preocupado com a segurança de Aissama. Albedo assentiu em resposta, e a expressão de Demiurgo contorcido. Bem, então, eu vou pedir de novo. Por que você concorda com isso? Era quase como se o quarto estava vibrando com raiva. Este foi completamente diferente de uma emoção que iria mostrar Demiurgo. Cócito virou lentamente a cabeça e olhou preocupada para as duas pessoas. Além disso, você não deveria ter sabido que Aissama estava mentindo. Demiurgo perguntou em um tom baixo suprimida com raiva. Depois de Albedo assentiu com a cabeça mais uma vez, a boca de Cócito mudou-se com um som metálico. Ambas as pessoas sabiam que este ruído nítido e agudo foi muitas vezes feita quando Cócito teve perguntas. Albedo explicou. Pouco tempo atrás, eu disse o que Aissama me disse, a razão pela qual ele foi em frente sozinho. Você não encontrar este estranho? A partir de raciocínio de Aissama, não seria mais seguro para atacar em ondas. Não seria mais seguro se nós fôssemos para atacar um por um e reduzir lentamente a resistência e magia de Chartier. É como ela diz, Cócito. Uma tática que podemos facilmente chegar a, não há nenhuma maneira que Aissama esquecido isso. Em outras palavras, Aissama deliberadamente mentiu para esconder uma maior razão. O que? Esta razão? Eu não sei. Que é por isso que peço, Albedo. Se você já sabia disso, por que você ainda permitiu Aissama sair sozinho? Porque o Aissama há poucos dias e o Aissama agora são como duas pessoas completamente diferentes. Demiurgo, que estava apertando os olhos e agora ligeiramente abriu os olhos, tinha uma expressão completamente confuso, dizendo a Albedo para continuar explicando. Naquela época, Aissama não tem uma expressão como um homem, mas, como eu deveria colocá-lo? Embora eu saiba que ele aparece como desrespeitoso, mas, naquele momento, sua expressão era como uma criança que queria fugir. Eu não sinto que. Será que você estava enganado? Demiurgo parecia um pouco de distância e na direção do tela de cristal. Ele mostrou a imagem clara da sua curta mestre pela floresta. Você acha? Eu não acho que eu iria interpretar mal a expressão do homem que eu amo. Os olhos de Albedo também voltada para o tela de cristal, e ela tinha a expressão de uma mulher intoxicado. Esta expressão irritou o Demiurgo ansioso. Então, qual é a sua expressão agora? O atual Aissama tem um olhar determinado em seu rosto. Como uma mulher, talvez esta forma de pensar é desrespeitoso, mas sabendo que meu amado capitão pretender proceder a essa determinação, não vou entrar em seu caminho. Além disso, Aissama já prometeu-me que ele irá definitivamente voltar em segurança. Vendo que Albedo não estava planejando dizer mais nada, perguntou desdenhosamente Demiurgo e com um olhar descontente. Este ainda é muito irracional, ingênuo, um julgamento puramente emocional. Aissama é o último ser supremo que permanece aqui.
Sabendo que ele enfrenta uma situação em que a sua vida pode estar em perigo, é nossa responsabilidade de chegar a um plano para eliminar esse perigo. Mesmo se nós vamos ser responsabilizados depois, mesmo que terá de sacrificar nossas vidas, devemos dar um passo adiante e agir, certo? Com um barulho batendo alto, Demiurgo se levantou. Onde você pensa que está indo? A voz que chamou de Demiurgo voltou estava estranhamente calma. Você ainda está pedindo algo tão óbvio. Claro, para enviar meus subordinados. Percebendo o som de metal afiado fechando, Demiurgo virou a cabeça e viu uma lâmina desembainhada. Foi produto de classe divina de Cócito. Eu vejo. Me chamando de volta e ao mesmo tempo me mandando para estar aqui, foi para isso, Albedo. Correto, Demiurgo. 7º andar já está trancado sob ambos a Sama e minha autoridade, e todos os seus subordinados estão em nosso alcance. Você ou a Sama, ele não precisa de ser dito cujas ordens eles vão obedecer, não? Verdadeiramente um tolo. Se a Sama atende sua morte por causa disso, como você planeja fazer para assumir a responsabilidade? A Sama é o nosso último objeto de lealdade. A Sama vai voltar definitivamente. O que prova que você tem para sua garantia? Demiurgo olhou. Esse par de olhos faltava globos oculares. Na verdade, era completamente sem pupila ou íris, mas estavam brilhando joias com inúmeros cortes pequenos. Para acreditar em nossos mestres, isso também faz parte da nossa obrigação como suas criações. Demiurgo repetidamente abriu e fechou a boca. E, eventualmente, bem fechado os olhos fechados. Porque ele também contado isso que também está correto. Todos os NPCs Nazarick, que eram absolutamente leal aos 41 Supreme Beings, teve diferenças sutis na maneira como eles demonstraram sua obediência. Sobre a questão de lealdade, é claro, Demiurgo e Albedo tinham abordagens diferentes. No entanto, o conceito de lealdade de Albedo deu Demiurgo um choque enorme. Mas, mesmo assim, ele ainda estava preocupado e sua inquietação não desapareceria. Foi por isso que, no passado, eles falaram de um descendente de exercer a sua vontade. Se a Sama desaparecesse como os outros seres supremos, a quem devem ser leais a partir daquele dia em diante? Para nós, que fomos criados para ser fiel a eles, após este valor foi perdido, então qual seria o sentido da existência? Como se para esconder suas próprias emoções, Demiurgo rudemente se sentou na cadeira de novo, não um pouco como o seu habitual. Se alguma coisa acontecer, para a Sama, você deve descartar sua posição como superintendente dos guardiões. Demiurgo. Vocês. Ousar. Dizendo. Albedo. Para. Etapa. Baixa. A partir de. Uma. Posição. Agraciado. A ela pelo seres supremos. Tal. Insolência. Albedo sorriu para o Cócito chocado. Sem problema. No entanto, Demiurgo, se a Sama retorna com segurança, você terá que seguir obedientemente meus comandos se qualquer situação similar surgir no futuro. Claro. Bem, então, Cócito, o que você acha que são as chances de a Sama de ganhar? Cócito, relutantemente, disse que os outros dois o seu julgamento pessoal. 30 a 70. A Sama é de 30. Os ombros de Demiurgo não poderiam deixar de dar um salto. Para Cócito, o guerreiro mais forte entre eles, para dizer algo tão sinistro, não havia nenhuma maneira Demiurgo poderia ignorar isso. No entanto, Albedo teve uma reação diferente. Ao ouvir esta declaração, ela revelou um sorriso radiante como ela agarrou completamente a situação com facilidade. É assim mesmo. Então vamos esperar e ver como a Sama vira o jogo para obter a vitória. Ouros negros, ouros negros, ouros negros. Após a divisão com as duas pessoas, Ais caminhou em direção à posição de Charlotear.
Graças às suas próprias habilidades especiais, ele foi capaz de diferenciar entre o norte, sul, leste e oeste, e preso a uma linha reta através dos bosques quando caminhando para Chaotiar. Passando por entre as árvores, Ais avistou Chaotiar. Ele entristeceu ao ver que Chaotiar parecia apenas o mesmo de antes, como uma boneca. Ao mesmo tempo, ele sentiu raiva de si mesmo, mas uma raiva ainda maior para o usuário do item de classe mundial. Droga! Ele xingou baixinho, mas sua voz estava cheia de emoções fortes. Mesmo o Ais morto-vivo que foi capaz de suprimir a turbulência emocional era incapaz de reprimir isso. A fim de encontrar os meus companheiros, eu tenho que divulgar o nome e a fama de Ais ou Algovn através de quaisquer meios, não importa o quão sem escrúpulos. Mas eu ainda manteve discrição, a fim de evitar essas batalhas sem sentido. Como é que algo como isso aconteceu? Quem foi? Exatamente o tipo de poder foi usada. Por que usar um item de classe mundial contra Chaotiar? Ele não tinha a menor ideia. Não importa quem é o adversário, se eles conseguiram extrair informações de Chaotiar. Eu vou ter que matá-lo sem falhas. Dentro de Ais, intensas emoções obscuras vieram à tona. De dentro dele jorrou essa hostilidade feroz e intenção assassina, de tal forma que até mesmo um crânio que deveria ser incapaz de movimento parecia muito distorcida. Eu definitivamente vou fazer você se arrepender profundamente a sua própria tolice. Não pense que você pode ir longe tão facilmente quando você nos irritar, Ais ou Algovn. Depois de falar a sua fúria interior, Ais gradualmente revertido para sua compostura habitual. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Era fundamental que ele manteve a calma. Eu ainda sou estúpido, há melhores métodos na mão. Ais revelou um sorriso autodepreciativo. É culpa? Ou eu não voluntariamente enfrentar? Única que desejam evitar o confronto com. Embora Chaotiar era a mais forte guardiã, a diferença era mínima. Se os outros guardiões se revezassem para atacar, a vitória era certa. No entanto, Ais não escolheu esse método por uma única razão. Isso porque ele não queria testemunhar pessoalmente seus filhos amados mutuamente matando uns aos outros. Se o adversário tinha traído voluntariamente Ais ou Algovn, Ais seria francamente aceitar o fato de sua rebelião e utilizar todos os meios à disposição para extinguir ela. Se isso era exclusiva vontade do NPC, como governante do Nazarick, tratando-a com gravidade foi apenas adequado. Se a traição eram por causa do cenário, ele iria encontrar o método mais comprometedora. No entanto, Chaotiar desta vez foi diferente. Ela tinha tido a mente controlada, e a pessoa na errado foi Ais por não considerar essa situação. É por isso que só ele poderia arcar com esta responsabilidade. Ele queria lidar com isso pessoalmente. Ais tirou um anel, um item de caixa que permitia renascimento por diversas vezes sem qualquer custo. Removendo este item representado a firme vontade de Ais, porque se ele fosse capaz de reviver, ele seria menos focado. Não é um sinal dele desistir. Determinado, Ais olhou para o céu. Até agora o inimigo ainda optou por não atacar. Neste momento, só posso sentir a magia de vigilância de Nazarick. O inimigo não está assistindo. Normalmente, Ais usaria uma grande variedade de magia defensiva. A magia de contra-espionagem ativado em Carne Village foi um tal tipo. Em Yggdrasil, porque o fogo amigo foi tornado ineficaz, seus companheiros poderiam usar a inteligência mágica em Ais e localizá-lo com facilidade. No entanto, este mundo era diferente. Se Albedo e os outros quiseram observar Ais, ele seria automaticamente balcão com magia. Assim, o contador de magia seria um ataque à rede de segurança de Nazarick. Se ele fosse descuidado, Ais poderia enfrentar a retaliação da rede de segurança e sofrer danos desnecessários. Portanto, Ais desativou a magia combater automática, única deixando para trás o que poderia detectar a fonte da magia inteligência.
A partir dessa informação, ele reuniu que, além de Nazarick, não havia outros que estavam usando magia para assistir Ais neste momento. Ais inclinou a cabeça interrogativamente. Poderia ser que Shaltiar ser abandonada aqui foi realmente uma coincidência. Além disso, não a obedver através de minhas mentiras. Oh querida, definir isso de lado. Você não sente que este é um bom jogo, Shaltiar? Escusado será dizer que, a Shaltiar inexpressivo não respondeu. Ais olhou para Shaltiar e preparou-se para a batalha, mas uma pequena parte de si queria escapar desta situação. Mesmo que ele tinha acabado de entonar sua determinação, quando aqui de pé e de frente para a realidade da situação, ele ainda sentia uma tremenda quantidade de pressão. Mesmo que tivesse mentalmente preparado para heroicamente colocar sua vida na linha, não, porque ele tinha a determinação de morrer, o espírito covarde deixado para trás pelo homem, Satoru Suzuki, sentiria medo. A batalha que resultaria não ia ser derrubada e matar como no game Yggdrasil, mas uma verdadeira luta até a morte. As batalhas que tinham lutado desde a primeira chegada neste mundo, isso não seria como suas lutas contra Negan e Clementine, onde uma diferença esmagadora em poder garantido sua vitória. Desta vez seria de vida ou morte, e além disso uma batalha sob uma desvantagem absoluta. Se ele não era um morto-vivo, e se eu não era o governante do grande túmulo de Nazarick, e também não o representante da aliança, talvez eu não seria capaz de até mesmo aumentar meu punho. Ais riu alto, e assim, deixado de lado todas as suas emoções negativas. O medo da morte já havia desaparecido sem deixar vestígios. Mesmo a ansiedade de derrota tinha desaparecido. Recordando o orgulho e glória dotado Ais com força. Eu sou Ais ou Algovan. Com esse nome em jogo, não pode haver nenhuma derrota. Ser capaz de provar que ele era o mestre do grande túmulo de Nazarick, esta posição não era meramente um título vazio. Olhos afiados de Ais olhou para a Shaltiar despreparada. Bem, então. Vamos começar. Ais gritou bem alto, ativando sua magia. A partir de sua grande coleção de magias, ele selecionou cuidadosamente a 10ª magia defensiva para ser ativado. Corpo de refulgente beril. Corpo esquelético branco de Ais começou a emitir um brilho verde. Seguindo isto. Durante a ativação de sua magia, Ais ria em voz alta enquanto não tirava o olho de Shaltiar. Porque para além da satisfação sentida a partir de suas previsões provando para ser exato, ele também ganhou uma grande aposta. Então eu estava certo. A menos que minhas ações sejam vistas como completamente hostil, então o NPC não vai ser pronto para a batalha. É exatamente o mesmo que no jogo. Seu comportamento espelhado que de espírito monstros controlados em Yggdrasil. A lógica do jogo também aplicado a este mundo, o que aliviou um pouco esta situação absolutamente desfavorável. Já que é assim, Shaltiar, eu espero que você não se importe, mas antes da batalha eu solicito que você ainda permaneça e espere um pouco mais. Ais continuava a ativar mágicas diferentes. Voo, benção da Magic Caster, infinito parede, magia ward, santo, life essence, maior potencial completa, liberdade, dados falsos, vida, ver através, paranormal intuição, maior de resistência, monthly of chaos, indomável, impulso sensorial, greater sorte, magic boost, draconic poder, maior endurecimento, aura celestial, absorção, impulso penetração, greater magic shield, mana essence, triplo maximizar magia, mina explosivo, triplo maximizar magia, magia superior seal, triplo maximizar magia, Magic Seta, assim, uma quantidade quase infinita de magia cercava o corpo de Ais. Agora, aqui vou eu. Ao terminar seus preparativos, essas palavras foram jogados em ambos Shaltiar e ele próprio. A primeira magia que Ais selecionado foi uma jogada final, um feitiço superando a 10ª posição. Ele era chamado de nível Super Magic.
Em termos de classificação de magia, era uma magia já para além do sistema de ranking. Pode ser considerado como tanto a magia e não. Em primeiro lugar, não há nenhuma MP utilizado quando é ativado. No entanto, há um limite no número de vezes que pode ser ativado por dia. Quando se soube em primeiro lugar, ele só poderia ser usado uma vez por dia. No entanto, para além do nível de 70, pode ser usado mais de uma vez por dia para cada 10 níveis adicionais. O número que você poderia aprender para cada nível. Ao invés de mágica, que poderia ser mais apropriado considerar que uma habilidade especial. Essa foi também a dizer que o jogador médio que atingiu o nível de 100 só poderia usar de nível super mágicos 4 vezes. Então você pode se perguntar, não Chalutiar ser derrotado por meio do uso contínuo de nível super magia. De fato, o poder destrutivo entre de nível super magia e 10ª do ranking magia não era comparável. Se fosse possível usar continuamente de nível super magia, mesmo em termos de um simples cálculo de dano total, apenas um punhado de nível 100 jogadores poderiam sobreviver. Esta não incluiria Chalutiar, assim ela seria derrotado. No entanto, não era tão simples. Porque de nível super magia não pôde ser ativado de forma consecutiva. Em primeiro lugar, cada magia de nível super tem um período de ativação. Embora fosse possível utilizar itens de caixa para remover esse período de ativação, houve outra grande penalidade que impedia de nível super magia seja lançado continuamente. Quando os membros de um pequeno grupo ativado de nível super mágica, todos os membros seriam afetados por esta penalidade. Haveria um período de tempo durante o qual era impossível relançar nível super mágica, chamado de tempo de Colduvn. Este tipo de configuração penalty foi projetado para Guild Wars, de modo que durante as guerras, um lado não poderia obter a vitória por continuamente a ativação de nível super magia. Além disso, nem os itens de caixa, nem habilidades especiais foram capazes de remover esse Colduvn. Como tal, em PvPS, qualquer pessoa que ativou o nível super magia fora do tempo foi muitas vezes reconhecido como um idiota. Porque usando o único trunfo sem entender prós e contras do adversário frequentemente soletrado derrota. De fato, durante PvPS, obtendo vitória usando de nível super magia no início da batalha era raro. No entanto, primeiro movimento de Ais era de nível super magia. Não houve ansiedade ou confusão naquele rosto, apenas uma luz calma nessas órbitas vazias. Uma enorme tridimensional, em forma de cúpula mágica, cerca de 10 metros de raio foi ativada com Ais no centro. A magia emitia uma luz branca, e os textos ou marcas de padrões translúcidos flutuavam à existência. Estes padrões foram continuamente mudando e deslumbrante para olhar, mudando de forma a cada segundo. Se foram utilizados itens de caixa, o nível de super mágica poderia ser ativado instantaneamente, ainda as não fazê-lo. Sua visão se afastou. Chalutiar e virou-se para o levantamento dos arredores. Não emboscada. Ou eles estão ainda de pé pelos bastidores. Certamente este momento deve ser a melhor oportunidade para atacar. Habilidades defensivas a mágicos cairia ao ativar nível super magia. Além disso tudo, o mago tem de sofrer uma certa quantidade de dano para a magia de ser cancelada automaticamente. Como tal, basicamente toda vez de nível super magia foi ativado, haveria vários companheiros para proteger o lançador. Isso também significava que agora era o momento perfeito para atacar o Ais desprotegido. No entanto, não houve alteração no ambiente. Será que eu era demasiado cauteloso? Ais sorriu e deu de ombros. Embora tivesse sido apenas um palpite, por agora Ais estava certo de que Chalutiar não tinha sido colocado lá como isca, ela realmente tinha sido descartado. Sério, o que aconteceu aqui? Ei, eu não sou onisciente, é claro que não possuem o poder de ver através de tudo. Se eu fiz, então a situação não teria se tornado como este. Depois resmungando para si mesmo, Ais colocar em um ato de torcer os ombros.
Ao ativar nível Super Magia, ele também era impossível mover-se livremente, apenas para ficar como uma estátua de madeira esperando o tempo passar. A fim de fazer uso do tempo, Ais tirou uma placa de metal curvada de ar. É fixado firmemente ao seu braço depois de colocá-lo lá. A placa de metal tinha uma linha de números que mudavam a cada segundo. Sem a necessidade de mais explicações, foi um relógio de pulso. Ais colocar o polegar na placa de metal, tocando o texto no visor. Mumunga Unikan. Eu estou definindo o tempo. Uma voz fingindo ser uma menina ingênua penetrou os arredores. Este tipo de voz seriamente fazer as pessoas nas proximidades levantar as sobrancelhas. Por que não pode voz deste relógio ser desligado? Ais expressou uma queixa, mas este foi apenas postulação. A voz pode ser desligado nas configurações, mas Ais nunca tinha transformarão. A voz do relógio era do criador de Aura e Mari, o membro do clã Simerimbuli. Se ele desligou sua voz, este item não seria diferente de um relógio comum. A razão por que ela iria colocar seus esforços em fazer uma voz que tornaria os outros levantar as sobrancelhas, era principalmente para tirar sarro de Ais. O criador de Charlotte Arblood Fallen, Pero Ronchino, era seu irmão mais novo, que estava em bons termos com Ais. Como tal, Simerimbuli viu Ais como amigo de seu irmão mais novo, conduzindo a este resultado. No entanto, ele pode não ser uma brincadeira qualquer. Ela costumava executar dublagem para o papel de personagens loli em H-Games. A voz estranha agora também era a de um loli. Portanto, ela só pode estar usando sua voz relacionado ao trabalho no interior. Percebendo que ele pode se deparar com a voz de sua irmã quando ele partiu para adquirir H-Games, o seu desejo de ir adiante com a compra diminuiu rapidamente. Lembrando as queixas do seu companheiro sobre esta questão no passado, Ais sorriu. Eu concordo. Se eu ouvir a voz de Simerimbuli ao navegar na internet, eu ficaria chocado também. Após sua demonstração de afeto para com seus amigos ausentes da guilda, ele passou a retirar diversas varas planas cerca de 15 centímetros de comprimento cada um de ar. Cada prancha tinha esculpido palavras, inscrito com Tsukiyomi, curva do Oi, terra recuperação, Iron Fist of Vrat de Defemali Sensei. Em sua cintura havia várias faixas horárias para a realização de pergaminhos. Ele silenciosamente memorizou a ordem desses compartimentos, em seguida, com cuidado e lentamente colocou as varas no interior. Estas preparações levaram um certo tempo, e pelo tempo que eles estavam completos, luz azul da magia era ainda mais forte. Foi no estado onde ele poderia ser lançado. Então, vamos começar. Tendo-se preparado, Ais revelou um olhar de determinação. Nível de Super Magic Queda do Céu.